Próxima pergunta. Como trocar o foco da história sem ela ficar desconexa? Meus alunos sabem que eu sou meio antiquada nesse ponto. Eu não sou muito fã dessas trocas bruscas, principalmente de narradores. Eu sei que é uma modalidade de livro que tem crescido bastante ultimamente, sei que tem gente que adora isso. Sinceramente, nunca li nenhum livro nesse sentido, porque sempre, sabe, é tipo um preconceitozinho, eu tenho total noção disso, mas já anotei na lista 2 que eu preciso ler para desmistificar isso. Em alguns momentos eu acho que cabe, em outros não. O que é importante você prestar atenção quando você quer mudar o foco narrativo da história? Se aquilo dali é importante para a história ou só é um capricho que você quer fazer como autor. Ah, Gil, eu quero fazer só como capricho. Tá bom, então o problema é seu. Mas se você quiser realmente que aquilo não seja desconexo, que faça mais sentido, se encaixe melhor na sua história, é que essa mudança de foco traga para a história algo a mais. Por exemplo, eu tava assistindo um anime, olha que nem foi um livro, mas eu tava assistindo um anime, isso tem bastante nas narrativas, mas fica mais fácil, né? Porque eu não deixo o leitor, não deixo o espectador tão confuso, porque você tá escutando a voz, que a pessoa mudou e tal. Mas eu tava assistindo Darling in the Franxx, que é um anime. E no finalzinho da temporada, cada episódio estava sendo narrado por um participante. Era uma equipe de adolescentes. E na medida que a história foi se encaminhando para o segundo ato, ou seja, que as coisas realmente foram ficando mais complexas para eles, cada um da equipe fazia a narração daquele episódio. Mas não, as coisas que estavam acontecendo aconteciam para todo mundo. A história em si, o enredo, não parava de andar, ou não andava assim muito em paralelo. Como a gente tem em Game of Thrones, a gente também pode chegar nesse exemplo já já. Mas não andava tanto em paralelo. Então, independente de ser Maria, Joana, Joaquina que estava narrando, todos os 3 personagens estavam vendo as mesmas coisas, passando pelas mesmas situações macro da história, né? Mas o que agregava valor era justamente o olhar sentimental daquela pessoa específica. Cada um ali tinha meio que um problema pessoal para ser tratado, e aquele problema social era para ser ligado com o telespectador, né? Ou o leitor, quando a gente fala do mangá especificamente. Então tinha um porquê de existir. Não era só simplesmente, vou mudar porque eu quero. Tinha um porquê de existir, mas a trama em si não perdia a narrativa. Se a gente falar de Game of Thrones, inclusive uma das minhas irmãs falou assim, mas lá em GOT a gente não tem, quem lê o livro, eu não li ainda, mas quem lê o livro disse que as cenas não são completamente encaixadinhas. Ele termina um capítulo deixando algo em aberto e só vai resolver aquilo capítulos depois. Tudo bem, isso é um looping que a gente fala, né? Ele abriu uma curiosidade ali, mas isso não significa que as cenas não estejam encaixadas. Ali em Game of Thrones a gente tem núcleos diferentes, temos personagens principais em cada um dos núcleos e tramas paralelas correndo em paralelo. Tramas diferentes correndo em paralelo, é isso que eu queria dizer. Então, o que acontece? Quando ele muda de foco narrativo, ele até tá mudando, mas é sempre na mesma linha do que ele parou no núcleo anterior, né? Tem o núcleo Jon, Daenerys e Cersei. Vamos botar só esses 3 pra gente dar como exemplo. Quando ele muda pro Jon, do Jon pra Cersei, ele não começa uma história do zero, aleatório. Ele começa da onde ele parou com a Cersei. Quando ele volta pro Jon, ele volta da onde ele parou com o Jon, né? Sei lá, no capítulo final, o Jon tava lá à beira do penhasco. Ele pula ou não pula? Aí parou o capítulo aí. Aí parou a história dele lá. Aí vai pra Cersei. A Cersei tá lá jogando uma maçã no povo. Ela joga ou não joga a maçã? Ai, parou. Agora voltamos pro Jon. Ele vai continuar se o carinha se jogou ou não no penhasco. Ele vai continuar com a cena anterior daquele núcleo da história. Por isso que eu falo, quando as pessoas se sentem muito inspiradas por essas histórias que são mais complexas, né, as trilogias, sagas e etc., tem que se tomar muito cuidado, que é uma coisa complexa. Eu acho que as pessoas não conseguem entender as camadas de trama e personagem que tem entre essa narrativa, né? É difícil, o próprio autor demora anos para lançar um livro, e tem gente que quer escrever mesmo tipo de trama
a mesma complexidade. Eu quero escrever igual Game of Thrones, vou trocar vários personagens, ninguém vai ser realmente o protagonista, vamos ter... Só que ela não enxerga que esse não ter protagonista é porque, na verdade, ele tem um protagonista para cada núcleo. Você vê que cada núcleo ali da história tem um personagem principal, central daquele núcleo. Quando a gente olha para, por exemplo, quando a gente tem ali, eu até dei o exemplo disso na aula, quando a gente tem a Daenerys junto com o Jon, o João das Neves, ele acaba, em algumas situações, sobressaindo mais que ela, porque algum personagem tem que ser central em determinada cena. A gente não pode ter o protagonista da história inteira, mas a gente tem um personagem central para cada núcleo. As pessoas às vezes não enxergam isso, aí fica querendo disputar personagens principais dentro do livro. Isso pode dar muito ruim, pode ficar uma história muito confusa. Quero trocar de narrador, mas aí não enxerga que, mesmo trocando de narrador, a linha mestra da história continua a mesma, para justamente não deixar confuso. Não é que a pessoa vai sair narrando as coisas de forma aleatória. Então, e quer fazer tudo isso, tipo, eu quero escrever em 3 meses, por que o meu livro está demorando tanto para ser escrito? Cara, olha quanto tempo o George Martin leva para escrever cada livro. Claro, também tem um pouco ali de, talvez, de que ele fica deixando ali um pouquinho para de lado. Talvez tenha, mas ainda assim, uma história desse porte, gente, não se escreve. Eu até compartilhei com vocês sobre, se você quer escrever uma saga, preste atenção no que o Oda, né, o Eiichiro Oda, ele publicou falando que ele estava há 25 anos se preparando para o final de One Piece. E a gente que acompanha One Piece sabe que realmente as coisas são bem amarradinhas, difícil achar algum furo ali, ou pelo menos de pronto, assim, não consigo lembrar de nenhum, mas as coisas são bem amarradinhas, os personagens são bem desenvolvidos, as coisas acontecem devagar para serem bem desenvolvidas, bem contadas, e o cara está se preparando há 25 anos para finalizar essa história. Ainda assim, ele parou para planejar o arco seguinte que ele ia escrever. E você aí, pequeno gafanhoto, tá querendo escrever uma história, uma saga dessas em 3 semanas, 1 mês, sem nem pesquisar, sem estudar, sem nada? Presta atenção, né? Presta atenção.